Oi, pessoal, boa noite. Vamos entrando. Vocês estão me ouvindo bem? Eu fico olhando pra cá porque eu tô com duas telas, tá, gente? Boa noite, Fran. Boa noite, Samantha. Boa noite, Vitor. Pessoal, então a nossa live de hoje, o nosso entrevistado de hoje, ele é um executivo de alta performance e com experiência em liderança de grandes grupos. Ele foi reconhecido como parte do time que levou a TripAdvisor a nomear a melhor empresa aérea do mundo em atendimento. Ele teve o privilégio de contribuir para a construção da poderosa marca Azul Linhas Aéreas, desde seus primeiros passos, moldando ativamente os valores e cultura da organização. Ele gerenciou equipes com números superiores a 3.000 pessoas, enfrentando desafios constantes e gerenciando um orçamento substancial. Nem vou citar valores aqui. Também é conhecido por ser pioneiro na aderência e lançamento do OPA, Olhar, Perceber e Atender, um mantra de excelência em atendimento que se tornou sinônimo de qualidade e humanização na empresa. Ele fala inglês, ele fala também espanhol, ele tem uma experiência cultural enriquecedora também, que inclui uma temporada vivendo nos Estados Unidos. Ele tem quase 40 anos de carreira. Ele é casado, pai de 3 filhos, carioca, botafoguense, administrador de formação, também tem MBA em gestão. Ele é especialista em atendimento ao cliente, ele é palestrante, pessoal, um palestrante envolvente, com uma fonte inesgotável de automotivação. Ele também é comissário de voo, ele foi chefe de equipamento do Boeing 767 da Varig Hill, foi gerente de comissário da Flex, foi gerente geral de comissários da Azul Linhas Aéreas. Ele também gerenciou a fusão da Trip com a Azul Linhas Aéreas, uma operação que envolveu mais de 600 tripulantes. Eu tenho a honra, eu tenho o privilégio de convidar aqui para participar da nossa live. Oi? Oi, Pup, boa noite. Deu certo, né? Que bom. Deu certo, graças a Deus, né? Seja muito bem-vindo. Legal, Roberta, super obrigado. Eu vi você falando aí algumas coisinhas que me deixa extremamente feliz, né? E contente de estar aqui conversando com você, pode ter certeza disso. Que bom, Pup. Antes de a gente começar de fato a nossa live, eu gostaria muito que você falasse como que a aviação surgiu na sua vida, né? Porque assim, pelo menos para mim, que morei muito tempo no interior, era algo tão distante e as pessoas da cidade grande é algo mais comum. Como que a aviação surgiu na sua vida? Bom, então, o meu pai trabalhou muito tempo na aviação, ele começou na Aerovias Brasil e depois trabalhou muito tempo na Varig. E a minha infância foi realmente conhecer aeroporto, vivenciar essa vida louca, né, que a gente tem de aviação. Mas isso foi realmente um mosquitinho que lá pegou, mas de fato, mais ou menos em 1900 e blá, 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 o meu irmão foi comissário da American Airlines. E aí eu presenciei a vida dele e vi que aquilo se encaixava muito comigo. E aí comecei a estudar, fazer tudo que era preciso na época e ingressei em 1986 para voar na Varig. E foi um sonho realizado, sabe? Hoje eu posso te dizer com toda sinceridade que profissionalmente eu fui um cara super feliz na minha vida. Eu escolhi a profissão e acertei na mosca. Eu não saberia, talvez, fazer outra coisa a não ser atender as pessoas. E a aviação dá isso para a gente com muita facilidade, né? Você praticar todo momento de atender alguém. Isso, para mim, é extremamente gratificante. Eu imagino. E na Varig você voou todos os equipamentos deles ou teve algum assim que não teve oportunidade? Como foi? Sim, eu voei todos os equipamentos que a Varig voava na época.
porque lá você não tinha essa limitação de aeronave. Você podia voar vários tipos de aviões. E lá eu voei todos eles. E no final, eu fui chefe do equipamento do 767. Depois de mais ou menos 10 anos de aviação, eu já comecei minha carreira administrativa. Eu passei para a parte de treinamento, fiquei lá durante 6 meses e a diretora do serviço de bordo me convidou para trabalhar na chefia de comissários. E aí começou essa minha paixão de gestão, de administrar as pessoas, fazendo tudo aquilo que eu já gostava voando. Para mim, era um presente estar administrando o time de comissários da Varig. Entrando agora mais ao tema da nossa live, que é atendimento ao cliente. Pessoal, não sei se vocês conhecem o NPS, é o Net Promoter Score. Eu me lembro que o NPS, ali pré-pandemia, a gente estava no NPS 79, 80 pontos. Entramos numa pandemia, onde a bordo de aeronaves não tinha serviço de bordo. E só fazendo um adendo aqui, um NPS, gente, de 79, 80 é excelente. Ótimo. Grandes companhias aéreas aí do mundo não passam de 20 pontos. A gente tinha um NPS, que o NPS, para vocês entenderem, é uma metodologia que mede a satisfação do cliente. No nosso caso ali, o passageiro a bordo de aeronaves, e também a fidelidade dele, aquela pessoa que compra e volta. Então, a gente tinha um NPS altíssimo, fora da média, que era ali na casa de 79, 80. Entramos numa pandemia, aeronave sem serviço de bordo, todo mundo com máscara, e o PUP me consegue um NPS de 82 pontos. Como você faz isso, PUP? Não fui eu não, foram vocês. É um trabalho assim, ó, eu considero esse processo de NPS muito importante desde o processo de seleção, sabe? O processo de seleção é super importante para você ter engajamento do time, para que todos eles entendam o propósito da empresa e façam no seu dia a dia aquilo que a empresa realmente necessita e gostaria. Então, assim, talvez o maior legado que a gente tenha deixado na Azul é fazer com que as pessoas as pessoas certas nos lugares certos. E isso faz com que o NPS seja maravilhoso. E outra, a Azul tem realmente uma preocupação, eu diria que ímpar, né? De fazer com que o cliente se sinta realmente em casa. Esse é um propósito da empresa. A empresa sempre teve isso como o seu berço, a sua vontade. Então, o meu trabalho ali era fazer com que o grupo de comissários fizesse essa conexão com o propósito da empresa chegando ao cliente, que nada mais é do que uma cadeia, né? Então, eu tive o privilégio de fazer uma contratação com um time maravilhoso. Eu deixei a Azul com 3.547 comissários. Participei de todos, Roberta, todos os processos seletivos. Isso eu tenho na minha carteira como sendo assim, realmente um trabalho magnífico de ter feito isso que eu achava super importante. Primeiro, eles enxergarem o líder no lado a lado, né? Apesar de eu estar ali na frente, eu queria mostrar para eles que fazia parte do time. Eu sozinho não chegaria em lugar nenhum. E junto com a gerência de comissários, a gente conseguiu fazer realmente esse número que você fala, que é estrondoso. Eu não vou falar, óbvio, número da concorrência, o nome da concorrência, mas na época que a gente estava com 75, 79, 80, era 45, 50, a maior empresa que perseguia a gente na época. Então, de NPS. Então, você veja que a gente estava praticamente o dobro do que o mercado estava ofertando. Aí você pergunta assim, qual é a mágica disso? Primeiro, é como olhando para você, eu estou te falando isso, que a gente já teve oportunidade lá atrás de eu ter oportunidade de te elogiar em público, inclusive. É esse brilho nos olhos que você está trazendo aqui agora, um belo de um sorriso, uma coisa simples, que é uma coisa que a gente tentava buscar no processo seletivo, que a pessoa viesse trabalhar na empresa com paixão, né? E quando eu falo de paixão, eu tive a grata felicidade de trazer esse valor para a empresa, porque eu acredito mesmo, que quando você é apaixonado por aquilo que você faz 100% melhor. Então, isso a gente foi trazendo, e aí o resultado, ele vem. Não tem como você não buscar um resultado desse. E a Azul sempre buscou isso, né? A gente, lá atrás, não queria ser a maior, mas com certeza a melhor empresa aérea do Brasil. E a gente conseguiu, lá atrás, fazer isso com bastante maestria.
E conseguiu mesmo, a melhor em atendimento do mundo pela TripAdvisor. Gente, isso é um feito histórico. E como eu te disse, um NPS desse é assim... vamos imaginar um gráfico, né? Onde você tem uma torre aqui, a outra, gente, está aqui. Então, assim, é muito difícil de alcançar. O NPS uma metodologia muito séria, utilizada por diversas empresas no mundo, inclusive pela Apple, ela utiliza. Nem a Apple tem um NPS igual à gerência do PUP. Então, voltando ali para atendimento ao cliente, vamos falar um pouquinho do programa de excelência. Como que você, PUP, gerenciou o programa de excelência na companhia? Aquelas pessoas mais próximas de mim sabem que foi a fase mais feliz da minha vida na Azul. Foi quando eu tive a oportunidade, durante 2 anos, ser o gestor da parte do programa de excelência da empresa. E ali era muito interessante porque envolvia vários setores, né? E a gente engajava essas pessoas com motivação, mostrando para ele que era possível e sempre focando nos valores da empresa. Isso é fundamental. É fundamental. Hoje eu sou executivo de serviços, tá? Hoje eu estou trabalhando numa outra área, a gente pode falar daqui a pouco sobre isso. Mas, assim, o que vale, de fato, quando você tem uma grande escala, várias pessoas, vários pensamentos, é que todo mundo entenda qual é o final, qual é o caminho, aonde todos querem chegar. Porque não é só a Azul que quer chegar lá. Você quer ser a melhor comissária aérea do mundo. Eu quero ser o melhor gestor do mundo, né? Então, se todo mundo tiver um foco, todo mundo tiver um propósito, dar as mãos e juntos, sem ninguém ultrapassar nada, a gente com certeza chega no seu objetivo final. Eu costumava dizer assim, e hoje eu trago essa filosofia muito para dentro desse momento que eu estou de trabalho, né? de evolução. A gente pode... O erro é uma coisa normal que vai acontecer sempre. Sempre vai ter um erro e a gente tem que entender e corrigir o erro. O que a gente não pode aceitar é a violação. É tudo aquilo que não venha, que seja feito de propósito para que a coisa não caminhe, né? Então, a gente vê, na época, por exemplo, você procurava muitas pessoas de idade de 18, 20 anos de idade, que era o primeiro emprego. Eles nunca tinham tido emprego. Então, é óbvio que na ansiedade... Voar, você sabe que é uma coisa assim, você tem que atender 117 clientes naquele voo, no voo seguinte são mais 117, 154 e por aí vai, e cada um com o seu desejo, com a sua necessidade. Você tem que ter, eu diria que, uma prática do OPA muito bem forte, né? Você tem que entender muito esse cliente para que ele saia satisfeito. E isso é uma coisa que é notória no mercado. Eu já estou 1 ano e meio fora da empresa e eu te digo que me apresento como fundador da Azul. Isso eu tenho um orgulho enorme de falar sobre isso. O mercado me vê isso com excelentes olhos, assim como qualquer profissão dentro da Azul. Eu posso dizer que o seu currículo lá, colocando que você foi uma comissária das linhas aéreas, isso tem um ponto muito forte no mercado. E isso faz com que movimente essas pessoas que estão chegando, estão aprendendo para fazer aquilo que a empresa definiu lá atrás, de ser a melhor empresa aérea do mundo. E foi, né? Eu tenho uma passagem na Azul muito engraçada, que quando a gente foi o 3º colocado, na UniAzul eu disse o seguinte, gente, ok, fantástico, isso foi até no PEX, inclusive isso está gravado. Sensacional, bacana, mas eu não estou satisfeito. A gente precisa chegar no topo. A gente vai ser a melhor empresa aérea do mundo. Está gravado. E 2 anos depois a gente conseguiu esse feito, o que eu tenho um orgulho enorme de ter feito parte desse momento da empresa. Pupi, um outro momento da empresa que você fez parte e foi assim crucial foi o momento da fusão com a Trip Linhas Aéreas. Ali teve um processo onde você gerenciou mais de 600 tripulantes e eu imagino que deve ter sido um desafio porque você, ali no início da empresa, também participou de bolar os valores que a empresa teria. E aí você pega e tem que trazer 600 pessoas para dentro que seguem valores distintos, né? Que não fez parte do seu treinamento e tal. Como que foi gerenciar isso? Eu fiz uma entrevista na semana passada sobre isso e a resposta é muito simples. É ter integridade. É você chamar,
abraçar esse grupo e falar a verdade. O que está sendo feito, o porquê que está sendo feito e aonde, de novo, nós queremos chegar juntos, né? Naquela época, houve uma fusão, as pessoas de um lado e de outro ficaram ressabiadas, até com medo, eu diria, né? Muitas delas pensando em demissão. E a primeira coisa que eu disse foi justamente isso. A gente não está fazendo uma fusão, na época, não foi uma fusão para diminuição. Eu não sei se você se lembra desse momento. Foi uma fusão de crescimento. A Azul, naquela época, estava competindo com uma outra empresa que era muito mais salutar as duas se unirem para fazer um propósito único e caminharem juntos. Então, assim, a primeira coisa que você faz num processo desse, eu aprendi isso na gestão no MBA, é trazer as pessoas de liderança para dentro de casa e falar isso que eu estou te falando agora. Olha, o trabalho é esse, por trás de todos os noticiários, tem isso aqui que a gente vai fazer, e aí o grupo ia entendendo de um lado e de outro. Teve problema? Óbvio, Roberto. Tiveram inúmeros problemas. E qual é a solução desse problema? Chamar para conversar, né? Vem para cá, porque cada um tem uma visão desse copo. E esse copo, ele nunca está cheio o tempo todo. Então, as visões que as colegas da Trip tinham, às vezes elas não eram corretas. E aí você tinha que trazer e falar o que estava acontecendo, né? E assim, para mim foi uma fase muito boa, porque ali também eu tive a oportunidade de trabalhar muito perto do Caprioli, que era, de fato, o dono, o presidente da Trip, e uma pessoa sensacional que me deu todo apoio naquele momento, junto, óbvio, com os executivos da Azul, né? Então, quando você tem um apoio da liderança, de cima, dos superiores, você consegue fazer um trabalho legal e me deixar à vontade. Isso que foi bacana e é o que eu precisava no momento. Eu precisava de liberdade para fazer aquilo que era o proposto. O que me deram de dever de casa, eu ia chegar no resultado, mas que me deixassem o tempo, né, suficiente para uma fusão de 600 pessoas dentro do voo, que a gente está falando de voo, né? Você imagina da Trip e Azul como um todo. Sim. Então, 600 pessoas, cada uma com uma cabeça. É que nem aquele assunto que você estava trazendo do cliente, né? Você imagina, 117 clientes, cada um com um pensamento, cada um com um problema, cada um com uma situação. Você tem que gerenciar o voo daquela maneira. E é o que eu tinha que fazer junto com o pessoal da Trip. E também com o pessoal da Azul, porque não foi também fácil pelo lado da Azul. A gente tinha que entender, eles tinham que entender o porquê da fusão. Na época, todo mundo ficou ressabiado. Hoje, todo mundo entende que a Azul cresceu e cresceu muito depois da fusão que teve com a Trip. Isso foi fato. E a gente fez um trabalho muito legal e chegou nesse momento que eles ficaram... O tempo foi passando e as pessoas foram se acalmando e entendendo o propósito das duas empresas que agora é numa só. Eu acredito que quando tudo é novo, né? A gente não sabia como queria ser, então gera um receio no tripulante como um todo, assim. Mas se você tem uma boa gestão, se você teve um tempo, né, e total abertura para você gerenciar isso, acho que fica mais fácil. E as pessoas se sentem bem mais confortáveis. E uma coisa que eu pedia muito nos encontros que eu fiz com a liderança era que confiasse no trabalho. Não adianta remar contra. Confia. Porque quando a gente está trabalhando numa gestão, você tem uma visão 5 anos na frente, 6 anos na frente, que o tripulante ou qualquer colaborador não tem. Ele quer aquela coisa do imediatismo, né? Daquela coisa para o amanhã. E quando você faz um processo desse, você está liderando uma massa, um grande número, você está olhando para 5 anos na frente. Você sabe o que vai acontecer. Óbvio que muita coisa aconteceu. Sim. Óbvio que coisa aconteceu e que você tem que, né, dar uma direcionada, vir para um nível, para o outro, não ficar sempre naquela linha, porque nem tudo sai do jeito que foi planejado. Correto, entendo. Pupi, agora, quando você contratou não, né? Quando houve a fusão, houve também contratações posteriormente à fusão, porque vocês precisavam de um número... Falando em contratação, quais habilidades você via, assim, no comissário, no candidato a comissário de voo das Azul Linhas Aéreas que te chamava a atenção, além do brilho nos olhos que eu vejo assim, em todas as palestras que você faz, você fala que isso é muito importante, mas eu acredito que existam habilidades que a gente pode dar de dica aqui para os nossos seguidores que possam agregar muito para eles se candidatarem à vaga de comissário de voo. Roberta, assim, ó, eu costumo dizer que um processo seletivo nada mais é do que um teatro.
Mas veja bem, um teatro, muito Concordo. bem, as pessoas têm que entender essa palavra teatro. Quando eu falo teatro, é assim, ó, não adianta o candidato ir para a empresa, vamos falar de outra empresa para não ficar só no azul e as pessoas ficarem, o PUP é azul, não, o PUP hoje está falando no mercado, estou trabalhando com contratação também, então eu vou te dar um exemplo como um todo. Não adianta o tripulante ir para a Latam se ele não entender os valores da Latam e se não praticar verdadeiramente esses valores. Não adianta ele ir para a Latam com pensamento preso na Azul, ou na Gol, ou na Passaredo, ou seja lá qual for. Tem que ser uma coisa, Roberto, assim, meio que verdadeira. Certo? Você tem que entender qual é o propósito daquela empresa. Eu sei que tem muito tripulante que quer entrar para voar, mas ele vai passar por uma barreira muito forte, que os psicólogos entendem a verdade ou a mentira desse processo. Eles estão ali para isso, para identificar a pessoa certa. Então, assim, as dicas que eu falo, e hoje eu tenho uma parceria com uma escola no Rio de Janeiro, não tem problema nenhum falar, é Jet Class, eu tenho um carinho muito grande, eu tenho um carinho muito grande pelas meninas. Eu tenho um momento com eles muito bacana, um momento muito profissional, mostrando. Eu tenho 3 módulos que eu trabalho com eles. E no segundo módulo, o primeiro módulo é saber quem é o comissário, né? Eu apresento até naquele momento, desse primeiro momento de quem é o comissário, eu pego um iceberg. Porque muitos dos candidatos só olham você servindo a batatinha, servindo a balinha, um copo. Pô, não entende que a profissão é muito maior do que isso. A profissão você salva vidas. Eu falo com as pessoas e em outras lives já comentei sobre isso. Eu não sei se você já teve a oportunidade de saber isso. Eu salvei minha mãe. Minha mãe ia morrer de um engasgo de um arroz no restaurante em Campinas. Meu Deus. Eu fiz a manobra e desengasgou e ela sobreviveu. Ela ia morrer. Foi assim, uma das cenas mais impressionantes que eu tive na minha vida. Então, essa manobra de desengasgo a gente pratica em treinamento. Pois então, assim, um treinamento para comissário de voo, ele salvou uma vida. Pois é. Então, veja, se você não entender que você tá ali preparado para essas situações, a segurança é super importante. Eu acho que ela é número 0, né? Nem é número 1. Porque você está voando, você está ali, tem que estar atento a todos os detalhes. Agora, tudo tem que estar atrelado ao atendimento. Não dá para você ficar um robô achando que vai ter toda hora um problema ou algum episódio de segurança para você resolver. E outra, o comissário está ali para tentar dar suavidade no voo, para que aquele voo seja tranquilo. Eu falava isso, você já deve ter participado de momentos que eu traduzia ou trazia isso para o grupo de comissários. O líder é fundamental nesse papel, porque ali na entrada do avião, ele, num verdadeiro bom dia, boa tarde, boa noite, ele transforma o voo dele numa tranquilidade. Né? E se ele é muito robotizado, pensando só em segurança, ele vai trazer, eu digo que o Finger é um acúmulo de energia positiva e negativa. Tem tudo ali. Tem tudo ali. Você tem que quebrar isso. Né? Você tem que quebrar isso. Então, o que eu dou de sugestão, o que eu converso muito com os alunos da Jet Class, é justamente isso. Gente, é um momento que você tem que saber que você tem que estar, primeiro de tudo, preparado. Você não tem que ter medo quando te chamarem. Tocou o telefone, a Latam, a Gol me chamando para o processo seletivo. Não, eu estou preparado. E outra, quantas vagas tem? 400? Não, tem 399, que uma é minha. Eu tenho que sair de casa com esse propósito. Eu não posso, se o candidato lá tem que ser igual a mim. Agora eu tenho que me preparar. Eu tenho que me preparar no idioma, eu tenho que me preparar no evento, eu tenho que me preparar pessoalmente, eu tenho que ter uma apresentação pessoal, eu tenho que saber me colocar na empresa. Se eu sentar aqui com vocês e falar o que eu já vi dentro da aviação de candidato entrar na empresa e os modos operantes dele dentro de uma empresa, é uma coisa assim, no arco da velha. Você não acredita das coisas que a gente presenciava. Então, de novo, a preparação do candidato, ela tem que ser verdadeira. E ele tem que estar preparado. Ele não tem que ter medo de uma convocação para um processo seletivo. Aliás, vale aqui deixar bem claro o seguinte, o psicólogo ou a pessoa que está lá, ele não está ali para te reprovar. Isso é muito importante dizer para cada um deles. Eles estão ali
para saber se você tem realmente os valores que a empresa está procurando. Agora, você tem que entrar dentro desse jogo, entrar dentro dessa vibe, dessa tribo e saber como ele se comportar, né, dentro de um processo seletivo. Então, Então, esse é o teatro, não é? O teatro não é, como eu posso dizer, uma falsidade. É não. simplesmente você saber ali, ó, vai acontecer essa etapa, essa etapa, essa etapa, e eu preciso estar pronta, eu preciso passar o roteiro, eu preciso ensaiar, eu preciso ter a minha roupa, eu preciso ter a minha maquiagem, porque eu vou precisar passar por um teatro, que é a minha entrevista, que é a porta de entrada para todo esse sonho começar. Mas quando eu te falo que é um teatro, o que eu quero dizer com esse teatro, que eu quero deixar bem claro aqui, é o seguinte: quando você é o ator, você vai preparado para contracenar, tá certo? Você fez um trabalho de casa, um dever de casa monstruoso para chegar ali no palco. Por isso que eu digo que é um teatro. Você vai fazer um trabalho monstruoso para chegar lá e fazer o processo seletivo. O processo seletivo tem que ser uma coisa segura. Tem que ser uma coisa que lhe dê conforto de fazer. Eu tenho, assim, muita paixão por processo seletivo. A Azul me deu esse presente. Como eu gosto de processo seletivo, é uma coisa que... Participa de todas as seleções, né? Eu me lembro da minha seleção, você estava lá. Eu participei mesmo e fazia questão de participar. Quando tinha processo seletivo, a minha agenda era bloqueada para fazer junto com o grupo, até o bem-vindo, sabe? Eu pensava assim, ó, poxa, eu gostaria... Eu tive o prazer de trabalhar com alguns executivos da Azul. E eu queria conhecer quem eram os executivos da Azul. Assim como eu acho que o comissário gostaria de saber quem era o líder deles. Então, eu ali estava presente em todos os momentos. Um momento muito importante que nós tivemos foi quando a gente trouxe os comissários da Avianca. Em todos os processos da Avianca eu estava presente. Então, eu queria que eles me conhecessem, entendeu? Para acabar com aquele ranço de quem... Tem empresa aérea hoje que as pessoas conhecem o seu chefe pela revista de bordo. É verdade. Isso não é legal, né? Então, verdade. E eu me lembro que você sempre falou isso, né? Aqui tá todo mundo igual, é horizontal, e a gente sempre tinha acesso a você, aos outros coordenadores, gerência, diretoria, era muito acessível. Então, assim, isso faz parte de a gente estar num ambiente muito confortável, prestar um excelente atendimento a bordo. Desculpa, você falou do primeiro módulo, né? Da sua palestra. O segundo módulo é sobre o quê? O segundo módulo a gente fala sobre todo o encantamento da cadeia do cliente, né? A importância... Primeiro a gente fala do comissário, qual é a profissão. No momento a gente fala sobre o atender e não ficar preso só à segurança. A JetGlass me deu essa liberdade de trazer isso, porque antigamente ficava só colocando segurança. Tinha gente que ficava meio preocupado. Falei, gente, não pode ser assim. Eles têm que entender. Com medo de voar, assim. Pois fica até pesado. E o terceiro... Não, mas fala mais sobre esse módulo, porque atendimento ao cliente é o tema da nossa live. Eu fiquei muito interessada sobre esse módulo. Outra coisa, eu quero ser uma comissária de voo. Eu posso participar dessa palestra? Não. Não, porque é da né? É da escola e ela está fazendo. Ela faz, eu trabalho como parceria com eles para falar sobre isso. Tá. Eu estou pensando seriamente em fazer montar um programa dentro dessa evolução que eu estou tendo. Eu acho interessantíssimo. Serviços, fazer com que as pessoas elas entendam um pouco desse bate-papo que a gente está tendo aqui, sabe? Então, assim, eu tive a oportunidade, depois que eu saí da Azul, eu estou trabalhando na aviação executiva também, que é uma aviação que eu não conhecia. É um negócio, assim, encantador, é um programa e um processo encantador, mas só que, assim, Roberta, ali eu digo para você que é um funil, é uma nata as pessoas que estão ali dentro. É muito... Eu tive o privilégio, semana passada, de conversar com a Malu Laje. Eu conversei por 2 horas com ela. Malu, e realmente, incrível. Assim, é o funil do funil, é a ponta, assim... É um outro tipo de comissário também, né, Pupa? A gente tem que admitir. Mas você fala sobre isso nesse módulo? Falo também. No segundo módulo eu apresento todo esse programa dessa carreira.
falando um pouquinho sobre... Para que não fique... As pessoas ficam muito voltadas assim, que se elas não se prepararem, que tem aquela palavra do se preparar, estar preparado, Estar né? pronto. Hã? Estar pronto, né? Ponto. Isso é fundamental nesse processo, né? Então, assim, ela tem que estar preparada para tudo. Porque se ela tiver oportunidade de engajar, de engatar numa aviação executiva, gente, assim, é outra aviação, tem os seus prós e os seus contras, e a gente traz isso dentro desse programa, falando sobre isso, porque, de novo, as pessoas só acham que é voar para a Suíça e ficar lá 10 dias com o dono do avião. Mas não caiu a ficha ainda que só é ela comissária e ela, de fato, é uma gerente daquele voo. Ela gerencia tudo que você possa imaginar, da alimentação, a limpeza, a conectividade com os pilotos, os horários com os donos, com os empresários. Então, assim, e o momento dela muito delicado, que ela escuta algumas coisas e tem que se perder ao longo do tempo. Ela não pode se posicionar, ela como se não tivesse escutado nada. Então, assim, é um nicho da aviação que eu diria para você que é um ouro, é um diamante. E as pessoas têm que ter também perfil para entrar ali nesse programa. Né? Quando eu falo perfil, é entender as necessidades de uma aviação executiva, que ela é totalmente diferente da necessidade da aviação comercial. É isso que eu trago para dentro da Jet Class e a parceria tem sido... Olha, eu estou muito feliz com a Jet Class, cara. Eu faço Tem vários alunos aqui que comentaram, eu sou aluno da Jet Class, isso aí, Pulp. Eu não sei, gente, eu não consigo ler todos os comentários aqui, porque eles ficam passando. Eu queria tanto ver esses comentários aí. Ai, Orlando, gente, passa muito rápido os comentários. Jet Class em peso aqui. Tem muitos comentários, gente, mas eu não consigo, desculpa. Roberto, mas assim, o bacana, o que eu apostei muito nesse momento, assim, eu acredito muito na Jet Class, sabe? Eles têm uma filosofia que é muito próximo aos meus valores, cara. Os uniformes, a Inês puxa mesmo com a necessidade do uniforme, estar maquiada, sabe? E eles entenderam, quando eu entrei lá, do tipo assim, a necessidade do atendimento. Para com esse negócio de falar só em segurança, porque as pessoas não podem ficar com essa... Fica pesado a profissão. Então, vamos fazer uma coisa legal para o atendimento. E ela me deu essa carta branca, ela e a Cássia. Eu não sei se elas estão aí, mas eu sou apaixonado por as duas. Eu me lembro que na seleção, você falando em atendimento ao cliente, que você falava assim, o cliente ele precisa ser humanizado, né? Ser tratado como gente. Você observar e perceber a necessidade dele. Você não pode chamar uma criança de senhor, como a gente já ouviu em muitos lugares. Você não pode estar ali segurando a pombinha, não oferece uma água, não oferece nada ali. A pessoa está, às vezes, precisando de alguma coisa, você nem reage, você não tem feição. Então, assim, eu me lembro perfeitamente disso. Perfeitamente. Eu acho que tem que ser uma coisa muito humanizada, sabe? E é isso que a gente conseguiu implementar na Azul, e a Azul está levando isso para frente. Não dá para robotizar. Eu diria para você que esse desejo de atender o cliente é realmente o foco de tudo, cara. Se as pessoas não entenderem isso, não é que o que ele vai falar está tudo certo. A gente não tem... eu falo isso nesses programas Hoje eu estou trabalhando, para você ter uma ideia, no aeroporto Catarina, fazendo o programa de atendimento deles. Apesar de ser um aeroporto, não tem nada a ver com o comissário, tá? É sobre atendimento. E o que a gente fala, o cliente tem razão? Não interessa se o cliente tem razão ou não. Vamos resolver o problema do cliente. Depois a gente volta e vê se o cliente tem razão ou não e melhora o processo. Né? De alguma maneira, aquilo que você falou agora, comentou comigo antes. Eu não posso ter medo do cliente. Eu tenho que pedir desculpa se eu errei. Eu tenho que ser humilde para fazer isso. E as pessoas gostam disso. Você, enquanto usuária de qualquer programa que você... Em qualquer lugar que você vá, pensa nisso que eu estou te falando agora. Qualquer lugar que você vá, se alguma pessoa errar com você e te pedir desculpas, quebra você. Se algum lugar que você for, alguma pessoa sorrir para você, quebra você.
Não fica naquele gelo, daquela, eu sou superior, eu sou um comissário, entendo tudo aqui dentro. Não, cara, eu na época, como executivo da empresa, eu digo para você o seguinte, cara, como eu aprendi com as pessoas? Eu me lembro de um elogio que você recebeu, Roberto. Foi um VP da Azul, o Flávio Costa. Ele estava voltando de Curitiba. Lembrou. Eu não lembrava o nome, é Flávio Costa, é isso mesmo. Ele voltando de Curitiba, ele chegou para mim e falou assim, Pupi, se todos os comissários fossem a Roberta, isso foi antes do processo de ser a melhor do mundo, a empresa não teria problema e a empresa era do mundo. Então, assim, o que você fez? Você atendeu, você foi simpática, o seu speech é um speech que você entende, você não tem medo de pegar. Você percebe, às vezes, quando você voa, as pessoas pegam lá o fone, como é? O interfone para falar, o fone. E aí o que acontece? Parece que tem medo. Ele quer falar rápido para largar aquilo e colocar. Ninguém entende nada do que ele falou. E eu me lembro muito bem que uma vez eu falando de extra contigo, era sereno. Você não estava com medo de falar. A coisa era normal. Ela fluía, sabe? E o cliente sente isso. Quando o comandante fala na cabine de comando, 90% das pessoas lá atrás se tranquilizam. Porque muita gente tem medo de voar, cara. Muita mesmo. Falam, né? Só não falam pra gente. Não fala, né? Mas você percebe nos olhares, né? Que as pessoas meio ressabiadas. Sim, né? Que você falou também, assim, a gente pedir desculpa pro passageiro, a gente conversar com ele sem receio. Eu me lembro de um episódio onde o passageiro estava muito estressado e ele já estava gritando com um dos tripulantes. E eu cheguei e ele começou a gritar comigo assim. E aí eu olhei para ele, Pupi, assim, eu sorri e falei assim, por que o senhor tá gritando comigo? Aí ele ficou tão... Nem ele sabia o que estava acontecendo. O que aconteceu? É isso. Vamos tentar, vou ver aqui o que eu consigo fazer. Mas assim, eu quebrei ele ali. Por que você tá gritando comigo? Tipo, ele nem sabia. Então, assim, às vezes, você tem que também observar, perceber e atender. Porque às vezes ninguém parou, assim, a gente olha, né, mas vê, assim, com atenção, o que tá acontecendo? Às vezes falta... Por isso que eu digo para você, Roberta, que é muito importante, em qualquer segmento, o processo seletivo, né? Porque, assim, tem muita gente que procura a profissão por conta do dinheiro. De fato, e vai ter um monte de comissários que vai ficar falando um monte de coisa do que eu vou falar aqui agora, mas, de fato, a profissão que a gente tem, que vocês têm hoje, ela, dentro do mercado do nosso país, ela tem uma remuneração muito bacana. Isso você... E perto do que ela exigiu lá no começo, né? Não, eu não estou dizendo, olha só, eu estou comparando com vários segmentos que hoje eu estou tendo a oportunidade de fazer palestra e treinamento. Então, eu sei hoje quanto é que ganha um gerente de um banco, pessoas que estão trabalhando dentro de uma locadora de automóvel, pessoas que estão dentro de um hospital. Eu tenho hoje um conhecimento que eu digo para você com toda certeza, falando de remuneração, ela é uma remuneração extremamente, eu diria, atraente para dentro do nosso cenário do nosso país. Ok? Ponto. Mas se o tripulante, se o candidato, eu falo isso na JetClass direto, se eles forem pensando somente no cifrão, esquece, procura outra profissão, porque tem muita coisa que eles não entendem, que é ficar 5 dias fora de casa, não passar Natal e Ano Novo perto da mãe, da família, do esposo, do namorado ou da namorada, não ver o filho crescer, turbulência, passar mal, né? Tem um monte de coisa, uma escala passar que é... Passar mal sozinho, né? A gente passar mal sozinho. Pois é, então assim, são certas coisas que talvez o valor, né? Então se ele lá, que está começando agora, vê a perspectiva do valor, vai ser essa profissão maravilhosa. Não é bem assim. Você tem que gostar daquilo que você faz. Mas aí também eu vou dizer para você, Roberto, em qualquer segmento, em qualquer profissão. Por isso que eu digo, você tem que ser apaixonado por aquilo que você faz. Eu amo ser palestrante. Eu subo no palco, eu me sinto o cara, sabe? Eu gosto de falar, de me apresentar, de fazer com que as pessoas entendam o propósito que eu estou engajado. Então, isso me traz muita tranquilidade. Fazer aquilo que eu gosto. E hoje, graças a Deus, com o tempo, né, com a vontade que eu tenho de crescer que eu digo
de ajudar as pessoas. Eu tenho esse dom. Hoje assim, a gente não vai poder ficar falando muito, mas hoje foi um dia importante para mim. Eu conheci uma pessoa do nada que me fez um cara ser um cara diferente por eu poder ter ajudado um pouco, sabe? Do nada, não conhecia o ser humano e foi uma história muito linda que eu vou levar para minha vida o que aconteceu comigo hoje à tarde. Então, isso me faz bem. É o PUP ajudando o próximo. Isso eu diria que é um legado, uma coisa muito positiva que eu tenho, e as pessoas que me conhecem verdadeiramente sabem que eu sou dessa maneira. Você sempre foi muito sincero, muito transparente. Eu me lembro que na entrevista, você dava uma palestra, como sempre, uma excelente palestra, e você apresentava ali até salários de outras companhias aéreas. Ó, essa cor aqui é tanto, essa outra cor aqui paga tanto, e aqui a gente paga tanto. Assim, mas aqui você tem isso, tem aquilo, e tem o PUP, né, gente? Que daí é uma fonte de motivação. PUP, a gente sabe que você está aí fazendo outros projetos. E eu queria saber como você mantém essa motivação todo dia, assim, para continuar a sua carreira. Dá aquela dica pessoal, sabe? Que você faz por você mesmo. Porque, assim, quando você está num projeto, você veste a camisa, você se dedica 101%. E é impressionante isso. Porque muitos comissários, em todas as profissões, como você falou, existe a desmotivação. Ou você atua muito bem, não deixa parecer, ou você tem alguma técnica de automotivação. Conta pra gente. Roberto, eu sou um cara que eu sou apaixonado pela minha pessoa. Então, assim, para mim é muito fácil trazer a vida de uma maneira mais leve. As coisas hoje são simples, a gente que complica o nosso dia a dia, né? Então, assim, eu sou muito feliz. Eu tenho uma família, você sabe disso, você conhece a minha esposa. Eu tenho uma família sensacional. Eu sou apaixonado por eles. Eu vivo 25 horas por eles. Tem uma cachorrinha linda, gente, uma pet. Isso que eu ia te falar agora. Eu tenho uma filhota de 4... Daqui a pouco ela está aqui no meu colo. Ela tem quatro patinhas, que é coisa assim... Foi o presente que Deus me deu. É minha companheira hoje. Eu tenho tempo hoje, sabe? Eu tenho tempo. Meu tempo, eu consigo administrar meu tempo. Isso era uma coisa que eu não tinha no passado. Não tinha, isso era muito ruim. E hoje eu tenho esse tempo. Então você pergunta para mim assim, o que faz o PUP ser assim? Primeiro que eu tenho um objetivo muito forte na minha vida, de ser feliz. Eu quero trazer minha felicidade, cara. Eu tenho que procurar isso, sabe? Eu sei o que é ser feliz. Eu já sei o que é ser feliz. Então, hoje, por exemplo, eu tenho a oportunidade... ano passado, a gente comemorou 32 anos de casado, a gente foi para a Suíça. E foi um lugar que eu achei, assim, sensacional. Eu fiquei deslumbrado com aquilo lá. Acho que todo ser humano tinha que ir para lá. Esse ano nós voltamos para lá, porque eu tinha dito para a Bia, a gente vai voltar no ano que vem, porque isso aqui é a minha cara e a nossa cara. Voltamos esse ano, acabei de chegar de lá, assim, com uma energia absurda. Então, assim, eu consegui na minha vida ser um profissional feliz. Eu cheguei aonde eu queria. Onde eu queria, todo mundo sabe disso, os meus amigos sabem disso. Quando eu entrei na Varig lá atrás, eu disse que queria ser gerente de comissários. A minha entrevista com o PUP da época, que era a dona Alice Klaus, ela chegou para mim e falou assim, por que você quer ser um comissário da Varig, meu filho? Eu não tinha cabelo branco, né? Eu tinha cabelo preto. Eu falei assim, a senhora me permite uma correção? Aí, pô, imagina, dona Alice ela é de fato uma deusa da aviação. Aí ela chegou para mim, por quê? Eu falei assim, mas a minha correção eu não quero ser um comissário da Varig, eu serei o comissário da Varig. E internamente, eu falava para as pessoas que do meu lado, falei assim, cara, eu vou falar uma palavra que para carioca é tranquilo, não sei no geral, mas eu tenho um tesão muito grande para fazer a gestão das pessoas. Eu sei fazer isso muito legal, sabe? Eu sei entender você. Se você tiver com problema, pode sentar comigo. Eu gosto de pessoas e gosto de problema. Então eu vou sentar com você e a gente vai chegar num denominador comum. Várias comissárias da Azul que, por problema de ter neném na época e não poder largar a profissão, porque a remuneração trazia para ela um conforto, quando sentou comigo,
Eu mostrei para ela que o filho era muito mais importante que a Azul. Eu tenho esse papel de ajudar o ser humano. Então isso me faz bem. Eu me sinto bem em fazer isso. Então a pergunta que você me traz é isso. O que faz o público ser assim? É buscar a felicidade. Todo dia eu quero ser feliz, eu quero, se possível, ajudar alguém. E, de novo, cara, quem me conhece sabe muito bem disso. O quanto que esse ombro aqui carregou dessas 3.500 comissárias que eu tive o prazer de gerenciar, um ombro amigo. Um dia desse, uma pessoa chegou para mim e falou assim, mas você com fulano... Cara, nem Deus conseguiu agradar todo mundo. Né? Então, tinham pessoas que faziam coisas erradas dentro da empresa e queriam que eu passasse a mão na cabeça. Mas eu sentava até chegar o momento da demissão. A demissão é a pior coisa do mundo, Roberto. O gestor que chega ao momento da demissão, a decisão, o processo da demissão é um negócio muito doloroso. Talvez seja a coisa mais ruim que eu tive a infelicidade de ter que fazer durante muito tempo. Isso foi muito chato. Eu tirei esse peso. Era uma locomotiva com 4.000 toneladas nas minhas costas. E as pessoas não entendem isso, né? Você demitiu, mas ninguém sabia os bastidores, o que acontecia por trás daquilo tudo. Então, assim, o PUP é isso, é procurar a felicidade o tempo todo, estar leve, né? Procurar fazer a coisa fácil. Eu sei que eu fui muito querido na Azul. Isso foi uma coisa que me trouxe bons fluidos para frente. Então, na hora de sentar com o John Rodson na saída, foi uma coisa muito bacana. Eles me reconheceram cada segundo que eu passei lá dentro, né? Então, eu não tenho o que falar da Azul. Só tenho que agradecer o momento que eu passei lá e o quanto eu aprendi, né? E se você perguntar para mim agora, eu vou te dizer, o que eu mais sinto falta é de vocês. De coração, não é nem da empresa, não. É das pessoas. Eu sinto falta de um abraço, da pessoa chegar para mim, me pedir um favor, me pedir um conselho, sabe? Eu me sentir útil. Isso me faz falta. Porque de 3.500 hoje em dia eu trato com 60, 70, isso não é nada perto do que eu tratava. Isso eu sinto um pouquinho de saudade. De coração sinto mesmo, das pessoas. Pupi, você já falou algumas coisas que você está fazendo agora. Você pode compartilhar mais coisas que são projetos do Pupi para esse ano, para ano que vem? O que você tem bolado aí? Posso. O que puder falar, o que você puder falar. Não, assim, eu posso, mas assim, não tem nada efetivamente pronto, porque como eu estou te dizendo assim, hoje eu estou junto, tem uma pessoa que está trabalhando comigo, você deve conhecer de nome, a Silvia Gagliardi, que era do treinamento da Uniazul. Também é uma pessoa incrível, a gente faz uma parceria sensacional e a gente está dentro desse projeto de fazer desenvolvimento de pessoas, de treinamento de empresas que não tem nada a ver com aviação. Pode ser aviação? Pode, mas não pintou. Eu não procurei, não fui procurado e não rodou nada na aviação. Rodou em outros segmentos que para mim é super importante. Então, assim, a vontade que eu tenho, eu acho que eu poderia ajudar muitas pessoas no voo. Nesse segmento que eu estou fazendo hoje com a Jet Class, eu acho que eu posso abrir, e essa é a minha vontade. Eu sentei aqui em casa e conversei com a Bia, da gente, até ela participar disso também, com um programa de idioma, porque você sabe que a Bia, né, durante muito tempo fez o programa de idioma de inglês da Azul. Então, assim, ela sabe muito bem esse lado, eu sei o lado da gestão, do treinamento, o que precisa. Então, eu poderia fazer, tipo, talvez que está na cabeça, uma consultoria para tripulantes, sabe? Alguma coisa... Faz todo sentido. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Você é especializado em atendimento ao cliente, né? O tripulante, ele vai trabalhar com o cliente. Um adendo, cliente, foi uma sugestão sua para ser o passageiro? A gente não é passageiro de cliente. Se fosse minha, foi do Panda. Do Panda. Cliente como passageiro. E eu comprei isso na hora. Isso também tem uma vibe da Azul de entender que o cliente é importante. Então, assim, o Panda é o pai dessa palavra, desse momento.
Assim, o que eu digo para você com toda sinceridade, que para mim está sendo importante, eu estou fora da Azul, sei lá, acho que 1 ano e meio, a Azul me deu, para você ter uma ideia, talvez tenha sido o melhor presente que a Azul me deu no final. Ela me deu uma mentoria, um programa da Lenge Minarelli. É um baita de um programa de transição de carreira. Eu aprendi muito com eles. Muito, você não tem ideia. Eram reuniões diárias, foram 6 meses de bate-papo, de encontro, conhecer quem era o PUP. E uma coisa engraçada que foi nato, que pintou isso de uma maneira muito simples, todo mundo na Azul falava, você tem um brilho, você tem energia, você sube no palco, você é o cara. Você sabe que eu, conversando com os executivos da Lenge Minarelli, foi a primeira coisa que eles falaram comigo. Cara, você tem uma energia absurda, a gente tem que promover isso. E aí A gente tem eles que me trabalhar isso, explorar isso mais. E aí eles me pediram que, num primeiro momento, que eu saísse um pouco de momento aviação, porque o PUP era muito forte para serviço, para atendimento. E hoje você sabe que atendimento é tudo, né? As pessoas deixam de comprar, compram por conta do atendimento, não é nem por preço. Isso é fato. Isso eu sento com cada um e mostro que isso está acontecendo. E então, assim, eles me deram a sugestão e o conselho de sair um pouco desse meio da aviação para criar meus passos para andar na área de serviços. Esse momento já aconteceu. Hoje eu estou engatinhando, mas é um lugar que eu tinha muita vontade de entrar, na parte hospitalar. Então, assim, eu por ter fobia de hospital, eu gostaria muito de mostrar para as pessoas que atendem os pacientes a importância deles, sabe? E a gente está começando a engatear por esse lado. Como eu já andei e já dei esse espaço, já está muito legal. De novo, Roberto, o meu momento é a felicidade. Eu quero meu tempo feliz, brincar com a minha cachorrinha, viajar com a Bia, curtir meus filhos, ok? E o meu segundo momento é realmente não parar, porque a cabeça não pode parar. E aí, Comentário aqui lindo do seu filho, Bernardo. Meu pai, meu ídolo. ele botou aí? Botou. É, É que eu consegui ler. Ele falou, meu pai, meu ídolo. Gente, o Pupi é super emocionado. Não vai fazer ele chorar aqui na nossa live, hein? ele já falou, já comecei aqui a ficar com os olhos Eu meio achei cheios d'água. fofo, assim, apareceu meu pai, meu ídolo, Bernardo. Meu filhão. Então, assim, o que eu acho que hoje está acontecendo, que pode vir a acontecer, talvez não para esse ano, mas para o ano que vem, é montar uma coisa mais robusta que me dê, assim, a certeza que eu vou ajudar muita gente. Tá certo? Então, para isso, o comissário talvez seria o primeiro plano. Então, por exemplo, os alunos da Jet Class, obviamente, seriam as primeiras pessoas que teriam o prazer, né, de fazer essa conectividade comigo, para que eles entendessem numa consultoria o que é a profissão, para que lado eles tenham que ir e como direcionar esse profissional para que empresa, para executiva, para helicóptero, para comercial. Então, eu tenho, talvez, uma bagagem muito forte para fazer isso. E, de novo, E não modéstia. vou lá. Eu tenho talvez, que modéstia é essa? Ó, Inês Fontura, qualquer lugar que você colocar a mão, dá certo. Você é o cara e a Jet Class tem um orgulho enorme de ter você aqui. Inês Fontoura. A Inês é a proprietária, ela é sensacional, uma menina comissária também, sabe muito o que tá fazendo, e eu tenho um orgulho enorme de colocar o meu nome na Jet Class, você pode ter certeza disso. Teve algumas escolas que me chamaram, mas assim, eu não sei se você se lembra, Roberto, a gente conversou sobre isso uma vez. Eu tenho meus valores pessoais que eu não abro mão, sabe? E eu não consigo ser uma pessoa falsa. Eu não sei se o mercado já entendeu isso. Eu sou um cara que, na feição, eu já mostro se eu gostei ou não gostei. Então, assim, eu me sinto muito em casa na Jet Class. É uma empresa que tem tudo a ver comigo, sabe? Ela tem uma vibe muito PUP. E eu tenho, assim, o dom de ajudar eles lá. Eu adoro ajudar a Inês, adoro ajudar a Cássia. Eu me sinto hiper bem de fazer elas para cima, porque elas estão correndo atrás e merecem um lugar no pódio. De coração, estou falando de coração mesmo. E é isso, eu acho que, de novo, o meu projeto para 2024 vou abrir mão disso, de pegar um tempo dessa minha carteira, 30% dessa minha carteira,
e trabalhar para ajudar os comissários. Fazer uma consultoria mesmo, forte, focada, vou botar também idioma, tudo, sabe, um pacote preparado para direcionar ele. Não tô falando que vou pegar currículo para levar para Azul, para Gol, para Latam, não é nada disso. É dizer para ele assim, olha, teu caminho é esse é o melhor lugar para você ir, é lá que você vai ser feliz e por aí vai. A Luli Yoshi, quero visitar a Jet Class agora. Eu também, Luli. Eu vou fazer curso de comissária de novo. Também quero, para poder participar. Que bacana, pô. Para ela, pessoal, a gente já está chegando quase no finalzinho aqui da nossa live. Pupi, mais uma perguntinha, não sei se você pode compartilhar aqui com a gente. Que conselho, assim, um conselho inspirador que você daria para uma pessoa que quer ser comissário de voo ou quer fazer parte da aviação de alguma forma? Que conselho você daria? Aquele conselho do Pupi. Foca, se prepara, que é uma profissão linda. Não pense única e exclusivamente na remuneração. Pense no que você é capaz de transformar a sua profissão num algo maior. Então, assim, pra você ter uma ideia, você sabe que eu tenho um filho que é comissário, né? Sim, sim. Pois muito é. Querido. Pois é, muito querido ele. Graças a Deus todo mundo gosta dele. Ele é um cara super querido mesmo. Eu tenho, assim, uma relação com ele é muito bacana. Então, assim, se você chegar para mim e falar assim, você indicaria essa profissão para o seu filho? Eu indicaria. Tá? Porque eu acho que é muito bacana. Não é só entregar uma batatinha. Não é só entregar uma bandeja. Não é só. É uma coisa muito legal. Se você curtir a aviação como um todo, num pernoite, você fazer um pernoite, né? Eu sei que é cansativo. É cansativo. Mas você tem que aproveitar. Quantas coisas eu pude aproveitar na minha vida como tripulante e como gestor, de poder fazer uma visita num catering para saber se estava certo ou errado, ajudar por um lado ou para o outro, ver a necessidade do cliente, sabe? São essas coisas que eu acho que vale a pena. Então, se um tripulante, se tem alguma pessoa hoje que queira fazer parte de um processo desse, tenha certeza que é o seguinte, é uma profissão linda, mas como qualquer outra, ela tem seus pontos positivos e negativos. Obrigada, Pupi. Legal. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês que participaram. E agora, para finalizar mesmo, prometo não tomar mais o seu tempo. A gente aqui ensina francês para todos os amantes da aviação. Eu queria o seu ponto de vista de falar, o idioma é importante para essa profissão, a gente precisa dar atenção ao idioma, não precisa ser necessariamente o francês, mas eu acredito que a gente, como um bom atendimento, é fazer se entender e entender o que o outro tem a falar. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, Roberta, eu acho que a sua pergunta final foi sensacional, viu? E eu vou fechá-la com chave de ouro. E como eu te disse, eu fui agora para a Suíça e nós passamos por Paris na ida e na volta. Se eu não tivesse com a minha esposa do lado, não seria a mesma coisa, porque ela fala francês e a linguagem, a conectividade lá, os passeios que nós fizemos, tudo foi muito mais fácil. Eu falo inglês, mas você sabe mais, né, que o francês não gosta quando você aborda ele com o idioma no inglês, né, em inglês. Então, assim, o idioma é fundamental. Você não precisa ser um poliglota, não precisa, mas pelo menos comece a entender que não é para você, o idioma não é importante para você servir a bandeja, mas é importante para você se comunicar com o mundo. Porque você ir lá para fora e ficar na mímica, cara, isso você não vai aproveitar o lugar. Então, eu não estou aqui enchendo a sua bola, eu sei que para você essa resposta foi maravilhosa, mas é muito verdadeiro o que eu estou te falando. O idioma é fundamental. O inglês, é óbvio que em qualquer lugar no mundo você se vira com ele, né? Você tendo inglês, você vai fazer a coisa acontecer. Mas eu te digo que em Paris, eu se tivesse sozinho, se eu tivesse acompanhado com a Bia, é mais complicado, as pessoas não te veem da mesma maneira e é fundamental. Como viajante é outra, né? Uma pessoa que volta da viagem falando o idioma local e a outra que não volta tem uma experiência totalmente diferente do mesmo lugar. Não, com certeza. E de novo, é importante para você... Gente, a comunicação é tudo, né?
Você tem que se comunicar. E se você chegar lá e achar que você vai falar o I love you e todo mundo vai entender, não é bem por aí. E outra, né? O que eu sempre falava na Azul, a gente não está aqui pedindo uma pessoa com um idioma. Isso foi uma coisa que também foi legal, que as pessoas não deram muito valor. Quando a gente exigiu o idioma do jeito que era exigido, é para que quando você chegasse nos Estados Unidos, que era a única época, o único lugar que se voava na época, é para você realmente não passar sufoco, do tipo passar mal, cair no hospital, não saber nem quem você é, porque o seu idioma não levava você para frente. Então, não pense somente no entregar algum produto, mas em si na sobrevivência que você vai ter fora do país. Nós comentamos aqui, passar mal fora de casa é ruim. No exterior é pior ainda, e se você não tiver o idioma, a coisa não roda. É isso aí, pessoal. E aqui o Grupo LD a gente ensina francês para quem é amante da aviação. Então, se vocês tiverem interesse, só clicar ali no link da nossa bio. E Pupi, muito, muito obrigada. Você foi uma pessoa extremamente solícita, humana. Eu sabia já, mas assim, eu tive a prova. Muito obrigada. Você é muito querido, muita gente me parou no aeroporto. Meu celular tá cheio de mensagem, no direct, assim, manda beijo, manda abraço. Eu não vou falar aqui porque às vezes eu posso esquecer de alguém e aí não vai ser tão legal. Mas saiba que você é muito querido e muito obrigada. Legal. Roberto, eu quero só te dizer o seguinte, eu que te agradeço por esse momento. É muito bom conversar com uma pessoa que tem esse brilho. Eu tive a oportunidade de viver um pouquinho com você lá dentro e vi que você tem isso. Sucesso no que você está fazendo. E eu estou te colocando aqui em rede. Se você precisar de qualquer coisa, esse ombro aqui está aqui disposto para te ajudar. Pode ter certeza disso. Você sabe, a gente marcou um outro encontro, né? Ia ser há uns 15 dias atrás, mas eu estava com um problema e você rapidamente entendeu o meu problema, que eu fui totalmente sincero com você e não pude te atender. Então, super obrigado, conte comigo, um super beijo e obrigado por essa oportunidade de bater esse papo maravilhoso que a gente bateu hoje. Obrigada, Pupi. Obrigada a todos vocês que participaram. E essa live vai ficar gravada, eu vou compartilhar com o Pupi também e depois a gente sobe para o YouTube, para quem não tem Instagram, conseguir assistir lá. Tá bom, pessoal? Uma boa noite. Pupi, tchau, tchau. Obrigado, Roberto. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.